Nós vamos falar hoje como lidar com desgastes e como lidar com rotina. Gente, vocês não têm noção do quão simples é, do quão lindo é. Eu tenho recebido muitas mensagens sobre quão lindo vocês estão achando, né? Todas essas descobertas a respeito de relacionamento de casal e família. Eu fico muito feliz de vocês estarem com essa sensação, né? De que é possível sim fazer dar certo. É trabalhoso, gente? É trabalhoso. Se você parar para pensar, toda grande experiência humana, ela realmente é muito desafiadora, né? Então, se você pensa aí em engravidar, se você for assistir vídeos, né, ou ler artigos sobre as chances de engravidar, é algo muito raro, né? Parece que não, mas é sim. Todo aquele processo de fecundação, depois o óvulo fecundado se fixar na parede do útero, aquele bebezinho se desenvolver, são tantas coisas que vão contra uma gestação, se a gente parar para pensar, quando dizem que nossa vida, nosso nascimento é um milagre, não é exagero. Por quê? Porque a fecundação, a gestação e o nascimento são grandes experiências humanas. O casamento é uma grande experiência humana. E todas essas experiências humanas, elas que são grandiosas, elas são trabalhosas, tá? Então, parabéns para vocês que estão com a coragem, né, de descobrir como fazer dar certo. Por quê? Porque dá trabalho. Mas é a única forma, gente, da gente fazer dar certo. É descobrindo o como, tá? Então, vocês estão tirando a venda dos olhos, vocês estão realmente nadando contra a maré, porque o mais fácil seria ficar na comodidade, esperando uma mágica acontecer, esperando o marido acordar diferente, né, esperando uma cura milagrosa, não que não possa acontecer. Eu sei que muita gente aí na sua fé ora, reza, pede muito pela transformação do marido, mas Deus não fica bravo se a gente procurar ajuda, né, da ciência e se nutrir do conhecimento que Ele permitiu, né, que fosse acessado. Deus permite que a gente faça uns downloads assim e compartilhe, né, em forma de ciência. E o que eu faço aqui para você é compartilhar, para vocês, é compartilhar os maiores downloads, dos maiores gênios da área da ciência, do comportamento, dos relacionamentos de casal. E faço isso de uma forma que você possa compreender e que você possa colocar em prática para ter resultado. Então, parabéns para quem está aqui. Deixa eu situar, tá? Só um minutinho aí da sua atenção para quem está vindo todos os dias, né? É importante que eu faça essa introdução, gente, porque sempre tem mulheres novas chegando, né? E a gente tem que ser gentil com os nossos visitantes quando eles vêm pela primeira vez, porque ainda não são de casa, né? Vocês que já são de casa, aguenta aí. Enquanto isso, vai colocando para mim aí quantas aulas você assistiu, das 9 aulas, hoje é a 9ª. Coloca aí, assistiu 5 aulas, assistiu 3 aulas, assistiu todas as 9, né? Inclusive hoje. Coloca aí pra mim, tá? Enquanto isso, vou dando as boas-vindas e explicando para quem tá chegando pela primeira vez. Vai acontecer nessa segunda-feira um grande evento online, gratuito, para quem precisa de ajuda para restaurar casamento ou para quem sente que o casamento tá precisando de atenção. Às vezes não tá em crise, mas não quer que o casamento entre em crise. O evento também é para você. Vai começar nessa segunda-feira. É um evento chamado Imersão Salve o Seu Casamento, desenvolvido e conduzido por mim, que sou psicóloga e especialista em relacionamento de casal e família. Já fizemos outras edições da imersão, então é um grande prazer voltar, né, depois da minha licença maternidade. Sei que tem muita gente esperando essa edição da imersão, porque não participou da anterior, e eu fiquei um tempo, né, dedicada aqui aos cuidados com o bebê que nasceu. E agora estamos de volta, preparando tudo com muito carinho, eu e minha equipe trabalhando para trazer para você o melhor evento. E começa nessa segunda-feira, 100% online, 100% gratuito, quer dizer, se arrumar desculpa é porque de fato está boicotando a restauração, a cura, o fortalecimento do casamento, porque não tem porquê não participar, né? A não ser que não queira mesmo restaurar o casamento. Agora, para que vocês cheguem lá na imersão com o máximo de bagagem, para vocês fazerem um mergulho profundo e compreenderem ainda mais tudo que eu vou compartilhar e as tarefas que nós vamos fazer dentro da imersão,
Minha equipe e eu, há um tempo atrás, pensamos sobre vir aquecendo, botando fogo mesmo aí no caldeirão para muita coisa boa emergir no coração de vocês chegarem com muito desejo de empreender essa mudança dentro do seu casamento. Então, por 10 dias consecutivos, nós estamos aqui, né? Amanhã será o 10º dia, hoje é o 9º. Nós estamos aqui desde a sexta-feira passada, todos os dias das 8 às 9, fazendo aulas temáticas para mostrar para você que casamento pode sim ser restaurado, mesmo que ele esteja em crise, mesmo que ainda não tenha um bom diálogo, mesmo que a sexualidade do casal não esteja legal, mesmo que existam comportamentos do marido que a mulher não goste, mesmo que tenha havido erros graves como traição. Então, se você não assistiu essas aulas, porque está chegando agora, todas elas estão salvas no feed, bem sinalizadas, aula 1 do aquecimento, aula 2, aula 3 e assim por diante. Sugiro que você assista numa sequência, porque tudo isso é pensado, né? O primeiro tema, ele tá ali, não é à toa, ele vai preparar vocês para as outras aulas e assim por diante. Por isso que o tema de amanhã é fundamental, porque ele é alinhável, ele arremata. Amanhã nós vamos falar sobre conexão. Afinal de contas, nós vamos juntar todos esses conhecimentos que vieram nas aulas temáticas e aí vocês vão ter uma linda e bela coxa para poder, então, se deliciar e entender, né, os fundamentos de tudo que a gente está falando aqui concatenados, tá? Mesmo que ele tenha ido embora, eu tenho muitos relatos de alunas, inclusive alunas, vocês procurem aí no feed, gente, pra vocês verem que é verdade. Tem muitos relatos de alunas, feed do meu Instagram. Não reparo, o Telzinho tá nervoso porque ele acordou agora. Quando eu vim pra aula, ele ainda tava dormindo. Dormiu fora de hora, quer dizer, ele nem é muito de dormir. E dormiu e acordou, deve estar nervoso. Deve não, né? Óbvio que tá nervoso. E aí, o que eu faço, gente? Eu relaxo e deixo com o pai, sabe por quê? Porque o filho e o pai, eles têm que ter esses momentos de, sabe, vamos nos entender. Nem ligo, tá? Vocês podem ficar tranquilas, que eu fico 100% tranquila. Com a Eduarda eu preocupo quando ela chora, porque peito só eu que tenho, né? Mas com o Theo, vocês vão ouvir, eu tô em casa, e aí pode ficar tranquila com o que acontece ali, que tá tudo certo. Ele se agita, daqui a pouquinho tá as risadas lá. E façam isso, vocês precisam confiar, né? Falo muito aqui pra vocês sobre deixar o homem se sentir útil. O masculino, quem estava na aula? O masculino floresce quando se sente útil. Entreguei essa joia aí para vocês. Quem pegou a visão, pegou, né? Então, ó, o que acontece? Mesmo que tenha sido traída, fiz aula sobre traição anteontem, tá? Então tem que assistir a aula. Marisa, a imersão é para quem tá passando, marido já saiu de casa. Gente, a imersão, vou resumir aqui pra gente ir pro tema da aula. A imersão é para toda mulher que sente que tem pelo menos 1% de chance do casamento ser restaurado. Quem é que define esse 1%? Eu tô ajudando vocês. Em toda aula, eu entrego para vocês conhecimentos para mostrar para vocês que muitas vezes vocês acham que é falta de amor da parte do marido, e aí vocês vão descobrindo que pode ser que não seja, pode ser que seja adoecimento dele. Então, como é que você vai chegar à conclusão? Né? Sendo ousada, sendo corajosa, assistindo essas aulas e se sentir que tem que ir para a imersão, vá para a imersão. Eu tenho alunas e aqui no meu feed, do meu Instagram, tem muitos relatos de alunas que o casamento, o marido já estava dormindo em outro quarto, o marido já tinha ido embora. Contei aqui durante o aquecimento essa semana que uma aluna já estava separada de corpos há 3 anos. Há 3 anos. E mesmo assim, ela fez o aquecimento, fez a imersão, foi pro curso, né, que é a 3ª etapa para quem quiser ser minha mentoranda, me ter como mentora, a 3ª etapa. Enfim, esse foi o processo dela e ela nos deu, né, o testemunho dessa reaproximação. Quer dizer, quem que falou para ela que tinha chance? Não fui eu que falei. Ela foi acompanhando os conteúdos e as aulas e ela falou, opa, pode ser que o meu homem tenha ido embora por essa razão aqui que eu aprendi nessa aula. Então, mulheres, quando eu pego no pé de vocês para assistirem todas as aulas, é porque eu não sei em qual delas está ali a semente que vai clarear para você o que você precisa saber
para dar essa chance para o seu casamento, tá? Para descobrir se o seu casamento tem esse 1%. Não sou eu. Não delegue isso para ninguém. Não delegue. Não adianta contar a sua história detalhadamente para uma pessoa, para querer que ela escolha para você esse 1%. Isso é a sua alma que sente. E tá na dúvida? Vou falar o que eu faria se eu tivesse na dúvida. Ah, tô na dúvida se tem ou não 1%. Eu faria. É online. É gratuito. É informação. Coisa que depois ninguém te tira. Coisa que se você tem filho, você passa adiante, ainda por cima, né? Então, quer dizer, não vejo sentido de não participar. Mas a decisão é de cada uma. Só digo que quem decidir vir será muitíssimo bem-vinda e eu vou mostrar isso através da entrega, né? Uma entrega de muito valor, tá bom? Então, para se inscrever, a Bárbara aqui diz que já se inscreveu, né? E muitas de vocês eu sei que já se inscreveram, estão só esperando o evento começar e já é nessa segunda-feira, tá? Então vamos lá. A aula de hoje eu vou falar sobre como... para se inscrever, link no perfil aqui do Instagram. A gente chama de bio. Bio é aquela partezinha, aquele perfil, onde está o meu perfil. Então, terminando a aula, você vai lá e se inscreve. A Iana, oi, doutora Iana, tudo bom? Casamento 5D salva. É lindo demais, né, Iana? Ai, gente, eu sou suspeita, então eu acho tão lindo quando vocês deixam depoimento aqui, porque eu sou muito suspeita para falar. Eu amo a nossa família 5D. Bom, então vamos lá. Aula 9 da nossa primeira etapa, que é o aquecimento. O que eu quero falar para vocês? O tema de hoje, como lidar com desgaste e como lidar com rotina dentro do casamento. Vamos lá. Maria, essa aula vai ficar gravada? Não sei, vou pensar com muito carinho a respeito, tá? Vou pensar com muito carinho a respeito. Cadê as preguiçosas no sábado? Sábado não é dia de festejar não, gente. Ainda mais com pandemia. Aliás, pode ser, né? Dia de festejar, mas primeiro vem pro compromisso, não é? É assim que a gente vai vendo. Aí depois vem pedir socorro. Você assistiu a aula de sábado? Você parou tudo para assistir a aula de sábado? Tô vendo. Mas vamos lá, vocês que vieram, corajosas. Existem dois modelos de relacionamento que não se desgasta. Presta atenção, vamos falar de desgaste e de rotina. Existem dois únicos modelos, você pode procurar no mundo inteiro. Dois únicos modelos de relacionamento que não se desgastam. São eles: os relacionamentos que não existem, sabe? Não tem casamento, não tem desgaste. Como é que desgasta aquilo que não tem? E os relacionamentos fake, os falsos relacionamentos. Relacionamento que você sabe, você não, né? O seu é de verdade. Mas sabe aqueles relacionamentos arranjados, mas arranjado no intuito só de trapaça, de tirar, né, proveito um do outro? Relacionamento raríssimo de achar. Geralmente, mesmo quando começa assim com os interesses, no fundo tem outras coisas, tá? Mas vamos considerar aí que haja aí 0,001% de relacionamento totalmente fake, totalmente armado, com outro propósito lá na frente, outro interesse. Esses são os dois únicos modelos de relacionamento que não se desgasta com o tempo. Relacionamento fake, ou seja, relacionamento falso, que não é real, ou os relacionamentos que não existem, tipo o casamento de quem não casou. Tá, esse relacionamento, ou seja, todo relacionamento de verdade, namoro, noivado, casamento, todo relacionamento de verdade, ele se desgasta. E eu vou explicar por quê, e mais do que isso eu vou explicar então como fazer, tá? Como resolver o desgaste. Então você precisa imaginar, né, que o relacionamento de casal é uma engrenagem. Então aqui tá o homem, aqui tá a mulher. O que a gente faz? Lá na aula de complemento, lembra? Quem assistiu, né? Agora entende mais a fundo. Quem não assistiu a aula está salva. Então o que acontece? Relacionamento de casal, por ser como uma engrenagem, ela vai se desgastando. A engrenagem, ela se desgasta com o tempo, né? Ela vai arranhando, vai atritando e vai desgastando esses pontos de conexão, esses pontos de atrito que a gente chama. E no relacionamento de casal,
como homem e mulher são polos diferentes, né? Então eles se encaixam, eles têm os pontos de atrito. Então homem e mulher se desgastam, o relacionamento de casal se desgasta, porque homem é muito diferente de mulher. Então olha que loucura! Quem chegou cedinho na aula vai pegar essa aqui. Olha que maneiro! Segundo a ciência do comportamento humano, que estuda homem e mulher, sabe o que descobriram? Que, na verdade, o masculino e o feminino, eles realmente se desgastam. Embora eles se complementem, tá lá na aula que eu falei sobre essa busca, né? A mulher busca no homem aquilo que falta a ela como mulher, o homem busca na mulher aquilo que falta a ele enquanto homem e que ela tem em excesso. Por isso que o seu feminino tem que estar curado. Por isso que o masculino do seu marido precisa estar curado. Por isso que talvez vocês não estejam conseguindo fazer dar certo. Simplesmente, olha aqui, vocês estão achando que é porque não tem amor. Muitas vezes é porque o seu feminino está adoecido, e aí por estar adoecido você vai deixando o seu lado masculino, porque toda mulher tem uma pontinha de masculino, e aí se o seu feminino está adoecido, o lado masculino vai ganhando força, aí viram dois leões no mesmo território, dois machos no mesmo território. E aí ficam competindo, ficam entrando assim numas disputas que geram muito desgaste, geram muito sofrimento. Ou então, se o seu marido está com o masculino adoecido, a força do guerreiro, a condição de cuidar de você, cuidar dos filhos, ganhar dinheiro, colocar as coisas dentro de casa com alegria, proteger fisicamente, dar segurança para vocês em todos os aspectos. Se esse homem tá viril, se esse homem ele tem força para se colocar, se ele tem força para tomar as decisões dele, se ele tem força para romper com o sistema, não é romper, para virar as costas para o sistema familiar dele com amor e dizer, olha, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, mas agora eu olho para ela, a minha eleita, e para minha prole. O homem que está com seu masculino saudável, ele dá conta de fazer essa despedida, assim como a mulher também faz a despedida amorosa. Não é cortar vínculo, tá? Não é parar de conversar com o pai e mãe, não, que é o oposto disso. Mas é conseguir falar, olha, papai, mamãe, se antes eu estava aqui a serviço de vocês, agora eu vou servir a minha família, né? Então, o homem que está com o masculino saudável, ele dá conta de fazer isso. Ele dá conta de falar para os amigos, olha, cara, é muito bom estar com vocês, mas agora eu vou cuidar primeiro. Eu vou lá trocar fralda, né? Ele não tem vergonha de assumir que ele está servindo, ele está sendo útil. Tudo que ele mais quer entre aspas, tá? Matar e morrer por essa família. O homem que tá com o seu masculino saudável, ele se orgulha de poder ser útil para a mulher e ele não se envergonha disso, mesmo que os amigos coretem, mesmo que os amigos que na verdade invejam, né, esse homem, mas vão coretar, não vão perder a oportunidade de fazer uma piada. Então o que acontece? Quando esse homem não tá com o masculino saudável, ele então deixa o feminino que tem nele, todo homem tem uma pontinha do feminino também. Então, por que, gente? Que toda mulher tem as duas energias? Porque toda mulher é 50% vinda do papai, 50% vinda da mamãe. Então não tem como a gente falar que não tem masculino em nós, porque a gente não foi feito só pelo óvulo. Senão a gente seria um óvulo ambulante, né? E a gente não é um óvulo ambulante. A gente é formada pelo encontro de duas energias, a energia masculina e a energia feminina. Então a gente carrega em nós as duas, só que por sermos mulheres, a gente quando era bebezinho, lá no 3º mês de gestação, recebeu uma descarga de hormônio. Então o cérebro, né, tudo que estava acontecendo dentro do útero da mãezinha, comunicou com o cérebro dela, ó, jogue uma descarga de hormônios femininos, porque aqui tem um feto do sexo feminino. E aí, uma descarga de hormônio faz com que a gente comece a desenvolver as características femininas, como os órgãos genitais, as estruturas do corpo e tudo mais. O homem também é formado por um óvulo e um espermatozoide, então ele contém nele energia masculina e feminina. Então, o homem também tem energia feminina e masculina. Quando ele está adoecido masculino, o feminino vai ganhando força. Então vai ficando um homem muito sensível,
Vocês ficam querendo homem sensível? Mas, ó, dá uma vontade de rogar uma praga para um dia só seu marido ser mais sensível do que você, pra você ver. Que preguiça que dá do tal do homem mais sensível do que a mulher. Não sou contra o homem ter um toque de sensibilidade, não. Muito pelo contrário, eu acho que muito homem tá precisando ser curado na sua sensibilidade. Mas, mulheres, vocês estão enganadas de achar que precisa ser do tanto que vocês acham que tem que ser. Se o homem for mais sensível do que a mulher, ela não confia nele, mas ela dorme com o olho aberto, todo fechado. Ela não confia, porque ele não tem força, sabe? Ele tem que ter a sensibilidade, mas é ali um toquezinho, tá? A dona sensibilidade da história é a mulher. Então, o que acontece? O homem e a mulher, quando vem para o relacionamento de casal, se estão saudáveis, a mulher tem mais feminino, o homem tem mais força masculina, na relação em si já vão se desgastar. Então a ciência descobriu que o homem se desgasta na presença da mulher. Olha isso. Mas eles não se complementam? Aham, complementam. Mas olha aqui tá o homem, aqui a mulher. Ele não quer ficar sozinho, ele quer isso aqui que é diferente dele. E ela também. Aí eles se complementam. Hora que faz isso aqui, já começa o BO. Por quê? Porque começam a se desgastar. Porque o homem, quando ele convive com a mulher exige dele umas coisas que, por fim, ele vai cansando. Por quê? Porque é muito desafiador conviver com o oposto. E a mesma coisa, o masculino nos desgasta. Então, gente, não é à toa que de vez em quando tudo que a gente quer é só sair com as amigas, sem nenhum homem na mesa. Não é que você está se tornando feminista, não é que você está se tornando... Nem é, feminista não é raiva e querer fugir do homem, né? Não é isso, as feministas adoecidas é que fazem isso. Mas, ó, não é que você está querendo fazer clube da Luluzinha à toa. É porque, como na presença do masculino a gente se desgasta, o oposto também é verdadeiro. Na presença do feminino, a gente se alimenta. Então, por isso que isso aqui que tá acontecendo agora, tem mulher que fala assim, Marisa, é viciante as aulas, né? Eu sou aluna já e eu não perco uma panelinha, eu não perco uma aula do aquecimento, eu já fiz a imersão e eu faço de novo. Por quê? Porque, na verdade, quando vem para esse encontro de mulheres, o feminino se alimenta. O feminino se alimenta. Então, nós tivemos a experiência, né, de um marido entrar no curso, nós fizemos esse experimento, né, então ele se inscreveu, a gente no início achou que o nome era o nome de um marido comprando o curso para a mulher e depois a gente descobriu que não, que ele realmente, né, queria fazer parte do casamento 5D e eu pensei, poxa, vamos experimentar e não foi bom, não foi bom. Eu olhando, né, e conversando e sentindo, sabe por quê? É muito desgastante para ele por conta desse ponto. Ele aprendeu muita coisa, foi muito gentil, teve que dar espaço para fala, né, porque mulher fala demais. Treinou os ouvidos, ouviu muita mulher trazendo suas questões, assistiu aulas que eram preparadas totalmente para as mulheres, porque o curso é preparado para as mulheres somente. Enfim, foi um bom experimento, né? Valeu a experiência para nós, para as alunas, para mim, que sou a idealizadora, para as alunas da turma dele e também para ele. Só que a partir dali, totalmente fechado. Agora, quem vai compartilhar as aulas do curso com o marido é a esposa, a aula que ela achar que ele deve assistir, só. Por quê? Porque eu senti que foi desgastante para ele, mas por quê? Porque não tinha homem para ele alimentar a energia masculina. Então, é muito importante que os homens tenham boas companhias de outros homens para eles se alimentarem. O danado é que eles se juntam, né? É difícil ter na mesa um que fala umas coisas boas, é difícil, gente, vamos combinar. Homem, quando junta, é para falar de umas amenidades que vamos combinar. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer a não ser falar, ai, Deus cuida, porque não dá pra gente entrar lá na roda dos homens, ficar doutrinando sobre o que eles deveriam conversar, porque aí lá vai a mulher desgastar o masculino, entendeu? O que faz então?
Eu tô contando isso para vocês, gente, coisas que tá dentro do curso. Tô trazendo para vocês para que vocês saibam e parem de ficar querendo um relacionamento que não haja desgaste. Só não vai ter desgaste relacionamento fake e relacionamento que não existe. Se você não cuidar desse casamento e chegar a um divórcio, aí realmente esse casamento que chegou ao divórcio não te desgasta mais, teoricamente, né, gente? Porque a gente ainda sabe de quantos ex-maridos, ex-mulheres que ficam atormentando a vida de ex-parceiro. Então, não tem como homem e mulher convivendo dia a dia, daqui a pouco a gente entra em rotina, convivendo dia a dia, a mulher sendo mulher e o homem sendo homem, vai ter desgaste. Então para de mentalizar assim, não vamos ter desgaste. Não, nós vamos, porque se a gente está se desgastando, é porque a gente realmente é um casal de verdade. Agora, o que é o problema? Como tudo nessa vida, né, gente? O problema, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, é a quantidade. Exatamente, aqui também vale a mesma coisa. O problema não é que se desgaste, porque desgastar vai desgastar mesmo. Por quê? O homem se desgasta na presença da mulher e a mulher se desgasta na presença do homem. Os homens se alimentam na presença uns dos outros e as mulheres, quando estão entre si, se alimentam a energia feminina uma da outra. Então, homem e mulher junto, dia a dia, longos anos a fio, vai haver desgaste do masculino e do feminino. Então, o que precisa acontecer? O reabastecimento dessa energia que é desgastada, e é preciso tomar cuidado com o desgaste excessivo. E o desgaste excessivo, ele vem das diferenças. Então, esse desgaste natural, que seria assim, ó, todo motor de carro, gente, depois de 100 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, todo motor de carro tem o seu desgaste natural. Se depois de 300 mil quilômetros abrir um motor, que seja de uma Mercedes, que seja de uma Ferrari, se falar assim, olha, não tem desgaste nenhum, vai pegar esse motor para estudar, né, cientificamente. Por quê? Porque é natural. Então, todo casal passa por esse processo de desgaste natural. O que é o problema? O problema é que o motor já vai desgastar naturalmente. Só que se você coloca um combustível ruim, você acelera aquele processo de desgaste. Aí quando abre o motor com 300 mil, fala, meu Deus, ele está muito além, o desgaste está muito além do que se esperava. Para 300 mil quilômetros, um carro desse aqui, ele não era para estar nesse nível de desgaste. Com certeza não foram feitas as devidas revisões, com certeza foi usado combustível de baixa qualidade. Então, dentro do relacionamento de casal, o que faz com que esse desgaste excessivo, que é o que é perigoso, o que faz esse desgaste excessivo tem um único nome, eu vou falar para vocês, não tem por que mentir, nem esconder o ouro. É a diferença de criação, ou seja, o fato de os dois terem vindo de sistemas familiares muito diferentes, ponto. Não, marido, mas é tal coisa. Não, é o fato de eles terem vindo, você e seu marido, eu e meu marido, termos vindo de sistemas familiares diferentes. Esse é o ponto que faz com que haja excesso de desgaste se não for bem conduzido. E vou falar para vocês, na imensa maioria dos casos, não é bem conduzida essa diferença entre a bagagem que cada um trouxe. Aliás, falar de bagagem, o que cada um trouxe para o casamento, isso é falar de imersão, é sinônimo da imersão Salva o Seu Casamento, que vai acontecer semana que vem. Lá vai ter uma aula onde a gente vai entrar a fundo nessa história de bagagem, tá? Que você, quando encontra seu marido, ele não é um livro em branco. E você também não era. Por mais que vocês se conheceram muito jovenzinhos, vocês já traziam ali muitas histórias boas e ruins dentro da mala de vocês, tá? É tema de uma das aulas da imersão, uma aula fundamental, onde você realmente faz um mergulho, né, nessa história de vida do outro, na sua história de vida, e é o que faz com que você perceba que é possível sim restaurar um casamento, desde que a gente comece a ter mais domínio dessas questões que são
maiores do que a gente, né? Que acontecem independentemente de a gente querer ou não. Então, o que acontece? O fato de vocês terem vindo de sistemas familiares diferentes fez com que vocês trouxessem crenças, modo de funcionar muito diferentes. E fazer, gente, isso se harmonizar no dia a dia, pensa num trem custoso. Eleva a 10ª potência, multiplica por 50, soma 280, é isso aí. É muito difícil. Então não é uma característica do seu casamento, mulher. E é onde eu falo para vocês, para com esse excesso de romantismo, para com esse excesso de liquidez no sentido de descartar facilmente, achando que o problema é o outro, achando que o problema é você. Antes de chegar ao divórcio, dá um passinho para trás e fala assim, peraí, deixa eu me imaginar em um outro relacionamento. Qual a chance de eu viver isso num outro relacionamento? E você, quem me segue, sabe que a chance de os problemas se repetirem nos lares é muito alta. A chance, eu conto os meus exemplos, vocês se identificam. Vocês me contam os problemas que vocês estão passando, eu falo, gente, resolvi isso com o Juliano semana passada. Ou então, nossa, isso é algo também que aqui em casa nós estamos precisando de encontrar uma solução. Porque, na verdade, no fundo, os homens são muito parecidos na sua essência, todos eles. E nós, mulheres, todas nós, somos muito parecidas na nossa essência. Por que antes, para quem não sabe, nesses 2 anos que eu estou aqui na internet, trabalhando ativamente, né, com casais, 2, 3 anos, acho que já fez 3 anos. No início, eu me comunicava para homem e para mulher. Eu me comunicava para homem e para mulher. E eu fui percebendo que era extremamente desgastante quando eu ia fazer conteúdo para homem, por mais que eu tivesse domínio. Porque eu estudo mais homem do que mulher, se vocês querem saber, porque mulher eu sou, eu conheço o que é ser mulher. Então, se vocês virem meus livros, meus materiais, vocês vão ver que eu estudo mais o comportamento masculino para entendê-los, para poder modelar vocês da forma como vai, para dar certo, né, no encaixe. E por mais que eu tenha muito conhecimento sobre o comportamento masculino, a mente masculina, no final das contas era muito difícil me comunicar com eles, me fazer entender, porque a maioria dos meus exemplos era do lado da mulher, né? Não que eu não consiga ajudar os homens, consigo, tanto que os maridos que assistem aqui, eles gostam do meu trabalho, porque eles sabem que da forma como eu conduzo a mulher para uma postura que tira deles a força, que mostra para eles, tira não, né? Mostra para eles a força, tira lá de dentro deles a força, na verdade. Então, eu percebi que me comunicar com os homens, ao mesmo tempo em que me comunicava com as mulheres, era muito trabalhoso, era muito desgastante, eu não ia dar conta de ficar por muito tempo, não ia ser um trabalho sustentável. Foi onde, então, eu decidi não mais me comunicar com homens, mas somente com mulheres, né? Então, se vocês olharem aí, deve ter ainda alguns rapazes que me seguem, mas é lá do tempo onde eu compartilhava conteúdos para homens e para as mulheres. Então, das 80 mil lamparinas aí, vamos tirar, deve ter uns 1000 lampiões aí, que ainda não abandonaram o barco, né? Mas o que é importante vocês saberem, gente? Que na essência, nós mulheres somos muito parecidas. Por isso que quando eu falo, vocês se identificam. Por isso que quando eu posto uma foto de bebê, de rotina, quando eu falo alguma coisa aqui do meu dia a dia, vocês falam assim, gente, é desse jeitinho. É assim mesmo. Com 2 meses o bebezinho faz isso. No último mês de gestação, sente isso. Rola identificação. Às vezes você nunca foi mãe, mas você sabe que já leu, porque tem sobrinho, tem afilhado, né? Porque na essência nós mulheres somos muito parecidas. E os homens também. Então essa história de ficar com muita fantasia, né? Achando que outros homens vão agir muito diferente. Pode ser? Pode, claro que sim. Né? Não são todos, eu não disse que eles são iguais, idênticos. Eu disse que na essência eles são muito parecidos, tá? Na essência nós somos, entre nós mulheres, muito parecidas, não iguais. Então o que acontece? Quando a gente pega, né, e junta ali no dia a dia
o que a mulher traz... Ah, tá, então só para fechar essa questão aí da liquidez, né? Que é essa sensação de que, ai, se eu trocar de parceiro eu resolvo os problemas. E muitas vezes não. Por isso que eu trabalho com vocês ao máximo, assim, enquanto você tiver um pouquinho de energia e se no seu coração, por mais cansada que seu corpo, sua mente já estejam, se tiver aí uma luzinha para você ainda cuidar desse casamento, investe. Investe e faz por onde? Faz da maneira correta. Porque o que você tá cansado é de fazer da forma errada e não ter resultado. Faz da forma correta, sabe por quê? Se não der certo mesmo, você fez tudo o que podia, do jeitinho que eu ensino, fez, não teve preguiça, não ficou se enganando, né? Não ficou arrumando desculpa. Se você fizer tudo que te cabe e não der certo, você não vai ficar sentindo que desistiu fácil, porque achou que outro homem, com outro homem seria um pouco mais leve. Na verdade, a gente nunca sabe. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. E pode ser que seja muito parecido. Principalmente se você não se curar das coisas que você precisa também se curar, tá? Aí você vai encontrar outro que seja muito parecido. Por quê? Porque você precisa, é a vida te dando a oportunidade de se curar daquilo que no relacionamento anterior você ainda não se curou. Entende? Então, o que acontece? Trocar de parceiro, né, achando que vai ser menos desgastante, pode ser que sim. E aí a mulher vai querer encontrar algo muito parecido com ela. Muito parecido com ela. Então assim, tive a experiência de me casar com um homem que era de outra religião, não faço isso nunca mais. Agora só serve se for da mesma religião, se pensar a política da mesma forma que eu. Se eu que tenho 2 filhos, ele também tem que ter no mínimo 2, e não pode ser 8 filhos, tem que ser mais ou menos a mesma quantidade de filhos que eu tenho, e aí vai fechando o cerco. É quase como se ela tivesse que namorar com a imagem dela refletida no espelho, e ela vai sofrer, porque imagina encontrar, né, alguém que tenha tantos pontos de similaridade. Então, eu entendo quem busca isso, é porque tá cansada, né? Porque tá imaginando que seria mais fácil, e às vezes é mesmo, só que não vai exigir mudança, né? Então a pessoa nem evolui, porque tá convivendo com alguém que não exige nada de mudança nela. Então quando a gente vem de um sistema familiar muito diferente do nosso parceiro, e em geral todo sistema familiar é muito diferente um do outro, então o mais comum é que os sistemas familiares sejam muito diferentes um do outro, ou seja, que o meu sistema familiar seja muito diferente do seu. Tem os pontos onde é muito igual, se você foi criada na mesma região que eu, se você é de cidade pequenininha, como eu fui criada numa cidade pequena, tem os pontos de similaridade, mas se for olhar meu sistema, ele é único. Aconteceram coisas no meu sistema familiar que não aconteceu em mais nenhum sistema familiar do jeito como foi no meu, e assim por diante. Então, essas diferenças que cada um dos cônjuges traz é o que mais desgasta. Por quê? Porque um traz ensinamentos sobre religião, o outro traz outros aprendizados. Um aprendeu a lidar com finanças de um jeito, o outro aprendeu com outro. Um viu os pais dialogarem, o outro viu os pais discutirem. Um foi de casamento, os pais eram casados, o outro, os pais nem se conheceram direito, o pai já foi embora, só engravidou a mãe e foi embora. Então, um tem referência de pai, o outro não tem. Um teve uma madrinha super criativa que levava para brincar, pipipi. O outro não sabe nem o que é esse negócio de madrinha e padrinha, porque uns padrinhos e madrinha que zero à esquerda. Não interferiu nada na criança. Um veio de escolas particulares, o outro, a mãe achava que era bobagem. Vamos estudar em escola pública mesmo, que tá ótimo. Um viu os pais sempre cobrador na porta, sempre endividados. O outro vem de um sistema familiar onde pagar as dívidas e ter o nome limpo é a coisa mais correta do mundo. Aí, gente, vocês pensam juntar esses dois e fazer dar certo. Então é óbvio que o maior desgaste, o desgaste mais preocupante é o desgaste que vem dessas bagagens que cada um traz. E aí não tem outro jeito a não ser como lidar então com esse desgaste. Só tem 2 caminhos, talvez 3, e aí eu vou falar para vocês. Primeiro, é você acolher no seu coração as diferenças do sistema do seu marido. Acolher as diferenças não significa se tornar aquilo.
Então, se o seu marido veio, sei lá, e a maioria da família dele é do candomblé, e você é assim, você tem medo do candomblé, morre de medo do candomblé. Quando eu digo para você acolher no seu coração as diferenças, eu não tô dizendo para você se tornar do candomblé. Não tô dizendo que você deva chegar amanhã para sua sogra e falar, olha, que passar a pandemia e voltarem os encontros lá no terreno, me chama. Terreiro, né? Terreno não. Lá no terreiro, me chama, que eu quero ir, porque eu aprendi com a psicóloga que a gente tem que, por isso, gente, vocês que entram no meio da aula e depois vê coisas legais aqui no meio para frente e fica com preguiça de assistir o início, cuidado, E quem sai no meio da aula, então, mais cuidado ainda. Porque tem um monte de coisas que quando eu estou fechando a aula, eu lembro que eu tenho que compartilhar. Então, cuidado, viu? Porque quem vem e pega só uns pedacinhos da aula, às vezes pega a informação, às vezes eu tô falando na ironia, né? Para ironizar, para vocês poderem marcar bem a informação, o conhecimento. Então, cuidado, viu? A aula é às 8 horas. Se você entrou 8h05, convém que você assista para ver se foi só recadinho ou se realmente teve conteúdo ali. Isso é sério, tá? Então, vamos lá. Não tô dizendo, então, que acolher as diferenças do sistema familiar do outro significa você se tornar aquilo. Não. Assim como seu marido também não tem que se tornar aquilo que era no seu sistema familiar, em termos de religião ou de jeito de lidar com dívidas. Mas o que eu tô te ensinando aqui é precioso. Você precisa acolher. O que significa acolher? Parar de julgar. Porque é muito bonito, né? Todo mundo aí, ou a maioria, se diz cristão. Aí o grande exemplo humano da cristandade, o Cristo, veio e ensinou com o próprio exemplo a não julgar. Muito pelo contrário, quando via que alguém estava sendo julgado e apedrejado, ele entrava em defesa. E aí vocês que querem, né, que tem ele como exemplo, na hora de não julgar, a língua afiada vem e julga. Então isso não é bom. E não é bom para o seu casamento. Não é bom para a sua luz crística. Porque a sua luz crística, a luz de Cristo que existe aí dentro, porque você é imagem e semelhança, quando você age de modo diferente dele, obviamente essa luz está apagando. Quando você age como ele, a luz se acende. Então, imagina que um dia todo mundo falando mal do candomblé e você lembra que seu marido veio de uma família onde essa era a prática religiosa e você fala assim, olha, eu posso nunca ir, porque não faz sentido para mim. Mas para quem faz sentido, tá tudo bem, tá tudo certo. Marisa, não dou conta porque é errado. Julgamento. É errado porque você veio de um sistema familiar onde lá te foi ensinado, seja pela Bíblia, seja pelos cultos, não importa. Aí aquela coisa assim, será que Deus quando chegar aqui vai falar, não, você não vem porque você era disso, você não vem porque você era daquilo, será que vai ser assim? Eu não sei, tá? Nem entro nesse mérito. Só tô lhe dizendo o seguinte, quer ter harmonia dentro do seu casamento? Aquilo que existe no sistema familiar do seu marido, você não precisa se tornar, mas você precisa acolher. Sabe o que me disseram, me ensinaram? Que quando a gente tem essa postura, é mais ou menos assim. Amor à segunda vista, vamos lá. Quem assistiu a aula 2 ou 1, né? Nem lembro se foi na aula 1 ou 2, falei de amor à segunda vista. Quando você olha para além do seu marido. Então seria a mulher olhar para ele e falar, eu amo você. E eu respeito muito você e respeito tudo que veio antes de você. Porque foi isso, essas coisas que vieram, essas pessoas, essas histórias que vieram antes de você, que trouxeram você para mim. Então o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar. Mas é muito para mim praticar. É muito para mim ficar devendo, é muito para mim, sei lá, colocar as crianças numa escola particular, é muito. Eu acho pesado, eu não tô conseguindo ainda abrir mão desse dinheiro. Então, olhar além e respeitar, dizem que quando a mulher tem essa postura, sabe qual o efeito disso no homem? Gente, olha isso se você não quer ser a esposa mais sábia da terra. Dizem que o homem faz assim, ó. Ele respira
aliviado. Dizem que todo marido, quando a mulher consegue olhar para trás dos ombros dele, ou seja, para a história dele, e ela não precisa ser aquilo, mas ela olha e respeita, e ela diz para ele: eu me amo, eu amo todos que vieram, tudo que aconteceu antes de mim na minha história, mesmo que eu concorde ou não concorde, mas é a história de cada um, e graças a eles eu sou como sou. Então eu me amo, eu amo o meu sistema familiar, eu respeito você, eu amo você e eu respeito o seu sistema familiar, do jeito que ele é. Quando a mulher faz isso, o homem respira aliviado. É como se ele dissesse: eu estou seguro na presença dessa mulher, porque ela não vai... Olha, eu me arrepio todo falando essas coisas. Eu me sinto seguro na presença dessa mulher, porque com ela eu não vou precisar mudar o que é imutável. Porque uma mulher que chega querendo alterar a história de vida dos antepassados desse homem, ela é tão arrogante, ela é quase que adoecida na arrogância, porque ela está querendo mudar o que é imutável. Se o pai desse homem traiu, se o pai desse homem foi embora, essa mulher, com o julgamento dela, ela jamais vai alterar a história. E com o amor, ela jamais vai alterar o fato desse homem ter ido embora. Agora, o amor dela traz cura, porque ela conecta esse marido dela ao pai, que foi embora. O amor dela e o conhecimento dela conecta ele à mãe, que morreu precocemente, e que ele tem uma raiva interna porque perdeu a mamãe muito cedo. Uma raiva, Marisa? É, as crianças que perdem os pais cedo, elas ficam com raiva. Porque a criança é tão ingênua, tão pequenininha, que ela não sabe distinguir. Então ela fica com raiva, porque ela acha que os pais não têm o direito de ir embora. Ela não entende que hora de ir embora é hora de ir embora e ponto, acabou, né? Ela não entende, ela acha assim, era obrigação do papai e da mamãe ficarem comigo até eu ser grande. Então, como ela é imatura, ela sente raiva e ela cresce um adulto com raiva. Até que um dia alguém chega e fala assim: sabe essa raiva que você sente? É natural. Eles foram realmente muito cedo. Agora experimenta olhar para o amor que você tem por esse papai e essa mamãe. Aí quando a esposa ajuda o marido a olhar para o amor, não cabe mais a raiva, acabou. O sujeito, ele sai de um sujeito raivoso para um sujeito que agora olha para o amor que ele tem por esse pai, por essa mãe, aí ele vai olhar para a falta. Então é uma esposa que ajudou o marido a sair da raiva para entrar no luto. Gente, vocês não têm noção da quantidade de aluna minha que está ajudando o marido a elaborar luto. Uns marmanjos de 2 metros de altura, de 100 quilos, elaborando luto aos 40, 50, 60 anos, com a ajuda da esposa, que faz esses movimentos que eu estou ensinando aqui para vocês, que óbvio que é muito mais profundo do que isso, um pouquinho mais complexo, né, alunas? Mas a essência é essa que eu estou ensinando aqui para vocês, porque essa essência dá para eu compartilhar no ao vivo, né? O todo não dá, já expliquei aqui para vocês várias vezes, mas o que dá eu trago, e o que eu estou trazendo para vocês já é o suficiente para vocês entenderem como é que uma esposa vai curando, ajudando, né, no processo de cura dela, do sistema do marido. Então, o primeiro ponto, falei para vocês como é que a gente resolve esses desgastes, né? Primeiro, olhando, acolhendo com respeito as diferenças que o marido traz. Segundo, tendo a disponibilidade de mudar um pouquinho. Então, assim, se eu vim de um sistema familiar onde a gente ficava devendo muito e tal, eu vou topar agora fazer um pouquinho diferente e ter um controle maior sobre as finanças. Eu vou topar. Eu vou evoluir nesse ponto. Só que isso traz consciência pesada. Por quê? Porque, lá no sistema familiar eu aprendi que, é de qualquer jeito, não sei o quê. Vou dar um exemplo mais fácil pra vocês entenderem. De novo, religião. Imagina que você vem para um sistema familiar, você vem para um casamento, onde o seu marido tem uma religião que, no fundo, você sempre teve vontade de conhecer. Só que essa era a religião que mais era criticada lá no seu sistema familiar. Se você se tornar dessa religião, você não tem noção
do mal-estar que vai te dar o dia que você tiver que contar para as pessoas que agora você é dessa religião. Mas é um mal-estar, você vai rodear, você vai negar. Aí vamos supor que você é da religião que gosta de ter umas imagens em casa, decorando, o altarzinho lá, todo bonitinho. Aí sua mãe fala que vem te visitar. Você vai dar aquele vucu-vucu. O que eu faço com os meus santinhos, gente? Onde que eu escondo meu santinho, meu pai do céu? E se eu esconder os meus santinhos da minha mãe, para ela não me criticar, o meu marido vai achar que eu não sou da religião dele, vai virar... Vai. Eu rio porque é desesperador. E é desesperador em todos os sentidos. Qualquer mudança que você fizer em relação ao seu sistema familiar original vai te dar isso. Por quê? Porque o natural é a gente ser leal. Então, quando a gente faz diferente, soa como se a gente fosse umas cara lavada fazendo as coisas tudo diferente. Só que, gente, a gente tem o direito de fazer diferente do nosso sistema familiar. Principalmente o que era ruim lá. Vamos supor, todas as mulheres morrem de doença autoimune. Doença autoimune, por quê? Porque eram estressadas, porque eram tristes, porque eram deprimidas, porque não sei o quê, não eram felizes. Ué, nós vamos continuar fazendo igual? Toda mulher divorciava, nós vamos continuar fazendo tudo igual? Ué, Marisa, então se todo mundo divorciava no meu sistema e eu ficar casada, vai ser pesado? Pode ter certeza que sim. Mas é um pesado bom. Aí chega uma hora que a gente tem que escolher. Ou fica pesada a consciência e a gente vive a vida que a gente quer, ou então a gente fica de consciência leve. Ai, nada como uma consciência leve. Ai, eu tenho que colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Em relação a quê? Já que a sua mãe era daquela religião, você vai ser da religião dela só porque ela era, sendo que no seu coração você não era dessa religião? Aí consciência leve é, ai, não tô contrariando a minha mãe. Você acha que sua mãe vai morrer porque você mudou de religião? Você tá se achando, né, a última bolacha do pacote. Tá achando que sua mãe vive por conta. Ai, a mamãe vai ter um infarto se ela souber que eu sou dessa religião. Não vai não, vai ter uma síncope nervosa, vai dar um chilique e bibibi. E vai continuar te amando do mesmo jeito. Talvez vai te provocar o resto da vida. Talvez vai falar do resto da vida, da sua religião. E daí, gente, é só você ir lá menos, vai menos, liga menos, um pouquinho menos, que tá tudo certo. O que acontece? Vou encerrar já, tô ouvindo o bebezinho chorando, daqui a pouquinho eu percebo que é só comigo, só eu que posso resolver. O que acontece? Então, o segundo movimento é eu abrir um pouquinho mão daquilo que eu trouxe e fazer um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque só o outro tem que mudar. Não, não é só o outro que tem que mudar. E eu posso e devo ajudar o meu marido também a se desprender um pouco das coisas lá no sistema familiar dele. E aí vem o terceiro ponto. Eu me despeço um pouquinho das coisas que eu faço, eu respeito o que ele traz, ele muda um pouquinho o jeitinho dele e a gente encontra a nossa colher de medida. Então, às vezes, a religião que vocês vão ter não é nem a religião da família dele, nem a religião do pessoal da sua família. Às vezes, vocês não vão ser, né, as pessoas mais organizadas em termos de finanças, mas também não vai ser aquela baderna onde todo mundo fica cobrando. Então, vocês vão saber fazer um financiamento, diferente da família daquele onde não faz dívida. Ou compra tudo à vista ou não compra. Por que tem que ser assim? Não, nós podemos comprar parcelado e pagar. O objetivo, gente, da gente se unir a um homem e pegar o que tem de bom nele, juntar com o que tem de bom na gente, ou então encontrar um jeito bom de fazer as coisas funcionarem, entende? Esse é o objetivo, um dos objetivos do casal. E aí agora eu vou falar de rotina rapidinho com vocês, se preciso for na panelinha. Peraí, só um pouquinho. Amor, você acha que é mamar? Não. Tá. O que acontece? Na questão da rotina, vocês precisam entender que é uma bênção. Rotina não é maldição. Oi, amor. Você ganhou uma lanterna, meu amor. A mãe já tá terminando a aulinha? Mãe, eu quero que você me deixe eu me inquieto. Tá. Então, o que acontece? Rotina, vocês precisam entender que rotina não é maldição. Rotina é bênção. Só tem rotina de casado quem tá casado.
O que é o grande problema de rotina? É a rotina onde não tem surpresa. É a rotina onde todo dia é rotina rotineira, entendeu? Porque a rotina de eu pago tal conta, meu marido paga tal conta, eu dou aula à noite, meu marido cuida das crianças. Essa rotina a gente tem que saber abençoar. Por quê? Porque se a gente não abençoar essa rotina, a gente não vai poder ter casamento. Porque todo casamento vai entrar numa rotina. Não tem como ser diferente. Então, o que acontece? Se a gente não aprender a trazer os elementos que faltam para transformar a nossa rotina em uma rotina gostosa, é que fica o problema e é onde começam a amaldiçoar a rotina. Então, e é simples assim, tá, gente? Não tem nem o que falar. Até quem é minha aluna sabe, a rotina ela é uma das fases naturais de um casamento saudável. E não tem muito o que falar para vocês, a não ser vocês precisam entender o que na rotina de vocês está faltando para alimentar a criança interna sua e do seu marido. Porque a rotina que começa a ser amaldiçoada, que é aquela os dias muito iguais, né? E às vezes você veio de um sistema familiar onde é tudo muito igual, todo dia faz a mesma coisa, nunca viaja, nunca guarda dinheiro para fazer uma coisa diferente. O marido nunca surpreende a esposa nunca surpreende o marido e vice-versa. Quando entra nesse ponto é que fica realmente ruim, fica desgastante, fica chato. É onde o marido acha chata a vida e aí fica querendo esquivar e ir pro bar com um amigo. E a mulher fica querendo, não vê a hora de ir pro salão fofocar com as amigas. Por quê? Porque é lá que tem algo diferente. Então, pessoal, não amaldiçoe rotina. Rotina não é para ser amaldiçoada. Rotina é uma bênção. O que é ruim? É a rotina que não tem esse elemento surpresa, que você nunca surpreende seu parceiro. Seu parceiro nunca te surpreende. E não fique esperando ele começar. Comece você. Faça algo em prol da rotina de vocês, mas abençoe o dia a dia de vocês. Não amaldiçoe o dia a dia de vocês. Porque essa rotina de, Marisa, todo dia eu tenho que lavar, passar, cozinhar. Gente, isso é qualquer casamento que você estiver. A não ser que você se case com um príncipe lá das Arábias que pague para você ajudante todo dia, que não sei o que todo dia, e aí você vai perder a utilidade. E se ele te der tudo isso, uma vida de princesa, você vai perder a utilidade dentro do casamento. Marisa, tá falando que eu sou útil pro meu marido para lavar, cozinhar? Ué, e é pra quê, gente? Uma esposa, ela tá na vida do homem pra quê? Não é só pra isso, mas é pra isso também. É isso também. E a função do marido? Não preciso nem falar, vocês sabem o que é a função de marido. Tudo bem, a gente pode, de vez em quando, ele ficou desempregado, aí ele faz isso dentro da nossa casa, sim, tá tudo certo, tem casais que são invertidos nesse sentido, e na nossa família mesmo tem, na família do Juliano tem um casal onde é ela quem trabalha e ele fica com as crianças, e é assim há muito tempo, e funcionam, que é uma graça. Porque é o que eu falei para vocês, o segredo do relacionamento é equilibrado. Enquanto estiver equilibrado, tá tudo bem. Não pode fingir que tá equilibrado e de repente a bomba estourar. Nossa, ficou pesado para mim. Durante anos a gente fazendo assim e deu errado. Ó, vocês viram que ele consegue acalmar? Porque não é fome. Não é fome. Entende? Vocês precisam entender isso. Quando a gente confia, o bebê percebe, o pai percebe, tudo. É um exercício. Vocês precisam entender. Eles se ajeitam. A gente precisa aprender a confiar. E vocês viram que eu pergunto. Eu confio nele. Se ele falar assim pra mim, é mamar. Ele falou, não, é fralda. Fui tirar a fralda. Não sei se vocês ouviram. Ele foi tirar a fralda e ela, ou deve ter sentido, geralmente sente frio, né? Porque daí demora a botar a fralda, a menina esfria e começa a chorar. O que faz? Esquenta. Foi tirar a fralda. Vocês viram? Eu não sei se vocês conseguiram ouvir. Eu perguntei pra ele, é mamar? Você acha que é colinho? É mamar? E ele falou, não, é fralda. Por quê, gente? Eu perguntei porque começou a me incomodar. Porque quando ela chora demais, eu quero dar colo, seja lá pelo que for. E aí, vocês têm que aprender a fazer isso com o marido de vocês. Vocês precisam aprender a confiar. Ele é pai.
Ele sabe o que está acontecendo. Ó, calmou. Encontraram um jeito. Deve ter embrulhado ela. Então, gente, é sobre isso. Família é isso. E podia ter dado ruim. Se ele falar, e eu já combinei com ele. Ela é pequenininha, ela é prioridade. Ela vai entrar na aula. Se eu perceber que ela só precisa de mim, eu continuo a aula e com ela no colinho. E se eu perceber que ela está incomodada, encerro a aula e faço a aula no outro dia, em outro horário. Por enquanto ela for pequenininha, é assim. É a nova rotina de casa. É a nova rotina. Coloca ele em desafio? Coloca. Me coloca em desafio? Coloca. E o que é casamento, gente? Se a gente quiser ter um segundo filho e achar que tudo vai continuar igual... Uai, o que esse bebezinho tem que ser? Ele tem que chegar aqui, tem que virar um abajur, né? Que não incomoda, que não faz nada. Então, a gente já tá ciente. Chegou um bebezinho, a vida não é igual. Dar aula com um bebezinho não é igual quando eu tava gestante. Gestante, ela tava aqui, ela onde eu ia, ela ia. Entende? E é muito importante. Vocês não têm noção do tanto que eu falo pra ele. Eu confio, eu preciso de você. Então, antes de voltar para as aulas à noite, foi tudo muito conversado. Falei, posso manter esse horário das 8? Porque se não puder, é a hora que nós pudermos. As alunas, as clientes, as seguidoras vão se organizando. É a hora que a gente puder. Eu gostaria de fazer às 8. Pode ser? Vamos experimentar? Vamos experimentar. Né? Impõe a ele? Impõe. Mas a gente equilibra, porque eu olho as crianças para ele, né? Porque os filhos não são só meus, são dele também. Eu olho durante o dia para ele trabalhar, ele não tem incômodo com nada, com nada. Eu me viro nos 30 aqui, nós três. E à noite, até onde dá, ele se vira, sabe? E eu tô falando isso para vocês verem que vocês estão dentro da minha casa, né? E é bom para vocês verem, para tudo isso teve que ter diálogo, para tudo isso. Marisa, é sempre assim, essa gracinha. Não, gente, tem hora que a gente combina umas coisas que não funciona. Aí dá aqueles estranhamento. Ah, você não me ouviu? Não, eu ouvi. Não, então você não me entendeu. Ouviu, mas não deu moral. Tem. Mas quando a gente tá fortalecido na base, isso daí passa... Eu já não emburro mais, né? Contei pra vocês. O problema era lá no primeiro casamento, onde eu emburrava, ficava uma semana, porque alguma coisa combinada não saiu igual. Aí eu botava tudo a perder, aquela energia ruim por causa do meu emburramento. Agora não. Agora... mudei. Romantismo. Gente, você tem noção. Meu primeiro marido esqueceu a data do meu aniversário. Mas era Deus. Hoje eu entendo. Gente, um marido esquecer a data do aniversário da pessoa. Mas tava trabalhando, feito um louco por conta de um imóvel que a gente tinha adquirido. E eu era estudante. Não tinha renda. Faculdade integral. Fazia bijuteria para poder... ajudar a comprar os xerox, que nem livro era. Xerox, não dava conta de comprar livro, não. Porque todo o dinheiro dele ia para esse imóvel, que a gente ia sair do aluguel, comprar um lugar muito legal. E ele, com a cabeça a mil, ele esqueceu do meu aniversário. E aí, gente, pensa, Deus querendo me trabalhar, mas trabalhou legal. Hoje, meu marido pode... A hora que vocês me falam, esqueceu data de não sei o que. Não, gente, me poupe. Não briga por causa disso, não. Vai lá e compensa. Esqueceu? O presente que você ia pedir, você pede mais caro. Eu faço assim. Juliana esquecer de namorar, tem problema não. Eu ia te pedir tal coisa, agora eu peço tal coisa e tal coisa. E peço mesmo. E ele dá, e eu ainda falo. É porque você esqueceu a data. Se você não tivesse esquecido, eu ia te pedir só esse presente aqui. E aí você recebe. Óbvio que eu recebo, esqueceu a data do namoro. Só que eu não fico ressentida. Quer esquecer, esquece, gente. O problema não é meu, não. Até porque agora, hoje em dia, quem esquece sou eu, né? Porque 2 meninos, pandemia. Eu que esqueço, não anoto não pra ver. Esqueço de tudo. Por quê? Porque a cabeça tá ali. Eu não posso esquecer de dar comida pra esses meninos. Demais pode esquecer. Posso esquecer banho. Só não posso esquecer comida e fralda do Eduardo. E isso não dá pra esquecer. No mais, gente, estamos esquecendo. E aí, se ele for mimizento, vai sofrer. Né? Só que Deus já lapidou ele também lá no primeiro casamento, aprendeu um monte de coisa, graças a Deus, veio menos mimizento. Vai facilitando. O que eu quero com vocês? Para vocês não terem que perder um casamento para aprender essas coisas. Aprende antes de perder, ensina seu marido antes de você não suportar mais ele, tá?
Gente, vou encerrar, porque daqui a pouco ali também chega no limite, né? Ó, seguinte, rotina então. Rotina é fácil, não amaldiçoe. Lembre-se, só tem rotina. Eu costumo falar para as minhas alunas o seguinte: só tem cueca de marido para lavar quem tem marido. Só tem tampa de vaso respingado quem tem homem dentro de casa. Só tem toalha em cima da mesa quem tem marido tomando banho. Dê glórias a Deus. Não significa que você deva achar isso lindo e maravilhoso, né? Eu continuo falando da toalha em cima da cama, eu continuo falando da tampa respingada, eu continuo falando das cuecas, não, que eu lavo numa boa, sempre lavei, todo mundo sabe aqui, não tem vergonha de falar, mas porque ele me compensa e ele paga conta aqui, tá tudo bem, nós estamos super ajeitados com isso, não tô falando que você tem que fazer, mas aqui a gente faz com alegria. E aí, desde que seja equilibrado, não reclame de rotina. Se você tá reclamando porque você tá sobrecarregada, equilibre. Se você tá reclamando de rotina, ou seu marido, ou suas crianças, vocês estão entediados porque tá faltando elemento surpresa, é só uma questão de você se organizar para terem coisas diferentes para fazer, para sair daquela, né, todos os dias iguais. E mais uma dica antes de encerrar. Olhe para o sistema familiar de vocês, porque se vocês estiverem vindo de sistemas familiares onde as famílias de vocês, os pais, faziam tudo muito igual, a maior chance é que vocês repitam isso. Aí vocês têm que quebrar esse padrão, tá bom? Deus abençoe vocês. Vou ali acudir antes que entre no limite deles. Eu também não testo o limite de homem, do meu marido. Não testo. Eu vou no limite dele porque eu não gosto que ele teste meu limite. A gente é super respeitoso com isso, fica a dica também. Amanhã nós temos aula fechando o aquecimento e abrindo o novo ciclo para segunda-feira, que é a imersão Salva o Seu Casamento. Amanhã eu vou falar de conexão. Como é que restaura essa conexão? Apesar de traição, apesar de marido que já saiu, apesar de não ter diálogo, apesar de você ser insegura, porque tudo isso ainda está aí sendo processado. E aí amanhã a aula é imperdível. Venham, se organizem aí para que vocês consigam estar presentes, porque a única garantia de que você vai ter acesso ao conteúdo que eu preparo aqui para vocês é vindo pro ao vivo, tá bom? Vou deixar essa aulinha salva. Quem gostou, vai lá comentar, por favor, né? É muito bom ler os comentários de vocês e compartilhe e chame mais mulheres para a imersão. Começa segunda-feira e amanhã nós temos a nossa última aula do aquecimento. E quem não se inscreveu na imersão, o link tá no meu perfil. Vai lá e se inscreva porque é gratuito e online, não tem por que ter desculpa, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até amanhã. E vocês do Facebook, obrigada também pela parceria, pela presença, tá? Beijo e até amanhã.